Dia, igreja, paz. Todas as vezes que nós chegamos aqui na frente, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande. Quero agradecer a liderança, o pastor Luiz, a pastora Luciene. Obrigada pela oportunidade, por confiar. E obrigada por investir. Porque se é uma coisa que o Ministério Fé e Família faz, é investir em pessoas. Por que eu pedi meu marido para ficar aqui? Porque a palavra... A temática desse semestre é... Volta a temática para mim, por favor, Ana. Em unidade, fortalecendo o corpo de Cristo. E eu e o Neto passamos pelo episódio, o luto da minha sogra. Minha sogra internou numa semana, na outra ela faleceu. Foi uma semana, né, meu bem? Mas eu louvo a Deus, porque em nenhum momento, como corpo, nós ficamos sozinhos. Se eu for citar nomes de pessoas que estiveram conosco todo o tempo, eu tenho medo de falhar alguém. Porque toda a igreja viveu isso. Ainda não estava a temática, mas nós já estávamos vivendo esse propósito. Eu quero louvar a Deus pela vida do Dr. Lucas. Obrigada, Dr. Lucas. A minha sogra, nos últimos dias, ela não queria ninguém, ela só queria o Senhor. Obrigada. E ele, numa paciência, a família da minha sogra, ninguém é cristão, só eu e o Neto. Mas o Dr. Lucas levou, através da profissão dele, Jesus naquele lugar. Ele nos atendeu todo o tempo. Eu quero louvar a Deus pela vida do Geraldo. Quando o momento do caixão chegou ali, meu marido não conseguia ir lá. Foi o Geraldo que levou meu marido. A pastora Luciene, o pastor Luiz, que esteve ali todo o tempo. O Márcio e o pastor Glaucio, o pastor Márcio e o pastor Glaucio, eu acho que eles competiam. Fazia revezamento. Olha, eu estou indo embora, mas você chega. Nenhum momento faltou ninguém. Cada ligação, cada chamada. Nós recebemos até Pix para a gasolina. De fato, de verdade, nós vivemos isso. Uma unidade em corpo. Não foi fácil, né, Neto? Não foi fácil. Eu até conversando com a pastora Luciene, deu uma palavra no meu coração. Faça as coisas enquanto há tempo. Abraça o seu irmão enquanto você tem tempo. Ama enquanto você tem tempo. Libera perdão enquanto você tem tempo. Ministra uma palavra enquanto você tem tempo. Venha para a igreja enquanto você tem tempo. Nós vivemos uns dias assim, que foi dias de luta, dias de sofrimento, mas todo o tempo nós nos sentimos amados, cuidados, vivemos isso. Eu não vou entrar numa outra parte, porque eu falei para o Neto que eu acho que essa parte ele que tinha que falar. Mas nos últimos momentos ali da minha sogra, eu vi um irmão falar assim: mãe, me perdoa, eu não cheguei a tempo. No último momento, eu vi um irmão do Neto chegar assim, tinha 2 anos e meio, que não via a mãe. Quando chegou lá, já não tinha dado tempo mais de despedir. Mas eu e o Neto e outros podemos levar assim: Senhor, obrigada, fizemos a nossa parte. Aproveitamos enquanto foi tempo. Então eu quero falar para você que está aqui hoje: aproveita essa unidade enquanto é tempo. Fortalece aquele que está do seu lado. Eu queria te convidar, levanta. Abrace alguém agora. Fale: eu te amo enquanto dá tempo. Levanta uma palavra profética para essa pessoa, porque é a vida de Deus em nós. Nós precisamos entender, viver o tempo de Deus. Abrace seu que fala: você é lindo, você é amado. Obrigado por você não deixar eu sozinho neste lugar. Levanta uma palavra profética. Oh, Senhor, nós te louvamos porque a vida do Senhor neste lugar. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos como um corpo de Cristo. Nós te louvamos, Pai, porque é agradável viver em união. Nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de liberar perdão. Nós te louvamos, Pai, por essa manhã profética. Nós te louvamos por o Senhor nos levantar nessa manhã, Pai, e essa manhã é uma manhã de cura,
uma manhã de restauração. Amém. Vanessa, Ivan, eu não poderia deixar de agradecer vocês. Vocês nos surpreenderam naquele momento. Obrigada. Amém. Amém. Neto, você quer falar alguma coisa? Agora sim, Ana. Amém, amém. Essa movimentação é a movimentação do corpo de Cristo. Porque em todo tempo o Senhor fala assim, movimenta. Em todo tempo o Senhor tem dado essa instrução para nós movimentarmos. Amém, igreja? Amém. Ana, agora sim, por favor, coloca a temática. A temática que Deus colocou no meu coração. Propósito, processo e continuidade. Porque a verdade é que o propósito de Deus não é só para nós. O propósito de Deus é para dar continuidade. O propósito de Deus é para que nós possamos deixar um legado. A palavra de Deus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a palavra de Deus também fala, amar o seu próximo. Então, em todo tempo, a gente tem que dar uma continuidade. E eu coloquei, o propósito não é sobre viver algo, é sobre deixar um legado. O Senhor ministrou tanto no meu coração essa palavra, que nós precisamos, com nossas atitudes, com nossos comportamentos, deixar um legado. Eu vou falar de Elias. Quando Elias entra na caverna, e Deus falou tão forte comigo essa palavra, que eu falei para o meu marido assim, Neto, que confronto. Porque muitas prisões que a gente está, muitas cavernas, muitos esconderijos que estamos vivendo, sabe qual que é? Nas nossas emoções. E o Senhor nessa manhã, Ele falou bem claro, eu vou tirar pessoas da caverna. Eu vou dar continuidade naquilo que eu comecei. E você não vai voltar, nós não vamos resetar o processo. Porque muitas vezes a gente quer falar assim, mas eu quero acabar com isso logo, eu quero começar de novo. Não, o meu e o seu processo faz a gente dar continuidade. É no processo que nós somos formados. É o que a palavra diz. Por isso que eu quero, coloca aí para mim, 1 Reis 19:9. NVT. Por favor. Senão eu leio aqui, não tem problema. Foi. Eliseu deixou os bois ali. 9, por favor. Primeiro. Obrigada, Ana. Deus abençoe. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, ó Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas, e eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia, repete comigo, saia, e ponha diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou com um vento de vendaval, atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa e saiu. E ficou na entrada da caverna. E uma voz diz: o que faz aí, Elias? E ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, ó Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas estão quebrando aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou. Agora também procuram me matar. Vê que ele começa falando a mesma coisa, mas no final ele dá uma mudada. Continua. Então o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. E quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria. E depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Amabel, Meolá. Pastor Paulo, ajuda eu aí. Meolá. Para substituir você como profeta. Eu quero que vocês tenham uma percepção da palavra. O que o Senhor fala para Elias? Para substituir você. Pastora, mas Elias estava na caverna. Mas ele tinha um legado para continuar. Eu quero falar por quê que Elias estava na caverna. Nós sabemos a história de Elias, que é uma história linda. Pensa num homem corajoso, Elias. Nós sabemos que ali, na época do rei Acabe, a palavra de Deus fala que foi um dos piores reis, foi o rei Acabe. O rei Acabe casou com Jezabel, que era uma estrangeira, trouxe toda aquela idolatria para dentro do povo de Israel, e o povo estava ali idolatrando os deuses de Baal, estava na perversão, estava no pecado. O que Deus faz? Deus levanta um homem de Tibiza, hoje eu só escolhi nome difícil. De Gileade, de uma província de Gileade, que era pequenininha, para levar uma palavra para Acabe. Quando chega lá, Elias, ele podia ter ficado com medo, mas ele foi. A palavra de Deus fala que ele foi tão seguro. Ele falou para Acabe: não vai chover, não vai cair um orvalho, vai vir um juízo de Deus. Estou contextualizando aqui para vocês entenderem. Eu estou falando do mesmo homem que se escondeu. Ele teve a coragem de sair daquele povoado, daquela província, porque ninguém conhecia aquela província. Ele saiu, ele foi até lá. E quando ele deixou a palavra, o Senhor falou assim: Elias, vai e esconde. Escuta uma coisa. Tem um tempo que o Senhor nos esconde. Mas nós temos que ficar atento à percepção, discernimento. Há um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o fará descansar. Sim, há um tempo de descanso. Há um tempo de esconderijo. Mas também há um tempo da gente sair. E todo tempo Deus esconde. A palavra de Deus fala assim que Acabe mandou procurar Elias para todo lugar e não achou. Nenhum momento. Mas então chega o dia que Elias decide voltar. E manda o servo falar. O Obadias fala assim: vai lá e fala que vai vir, vai lá que fala que eu vou me apresentar. Um detalhe aqui, não foi quem encontrou Elias que encontrou o servo, o profeta, e falou: vai lá e fala para Obadias. E ali a gente sabe a história, a trajetória, que vem um Monte Carmelo, lugar de vitória, manda fogo, faz chover, acontece. O Elias era o que matou 400 profetas de Baal com fogo. Em nenhum momento a palavra de Deus fala que Elias debochou dos profetas de Baal. Seu Deus está meditando, né? Está na palavra, lê.
Ele era uma pessoa de valente, de garra. Ele era uma pessoa sensível à voz de Deus. E quando Elias passa por todo esse processo, por toda essa caminhada, Acabe chega a Jezabel. Elias fez isso, mandou matar todo mundo, aconteceu, matou os 400 profetas e tal. E o que ela fala? Eu quero matar, eu vou mandar matar Elias, ainda hoje. O que Elias tem? Medo. Pastora, mas ele não matou os 450? Profeta, matou. Pastora, ele não saiu de lá de onde ele veio para ter autoridade? Fez. Mas por que ele teve medo? Porque há um momento na nossa trajetória que nós deixamos de ser sensível à voz de Deus. Às vezes é por um esgotamento, às vezes você está cansada, ou às vezes você está com tantas coisas atarefado, tanto cotidiano, que você esquece de ouvir a voz de Deus. E Elias ficou com medo da voz de Jezabel. Pensa, o que é mais perigoso? 450 profetas de Baal ou uma mulher? Não, eu quero falar, não, o que tem mais medo? Isso não é de Deus, pastor. O que é mais perigoso? Muitas vezes, durante a nossa jornada da vida, os maiores tropeços nossos não são no iceberg, são nas pedrinhas. Por isso que a palavra de Deus fala: de tudo que você guarda, guarda o seu coração. Nós precisamos entender quais são as pedrinhas, quais é a voz mentirosa que está nos amedrontando. O que o diabo tem trazido temor no nosso coração? Aquela voz daquela mulher era mentirosa. Ela não tinha poder para matar um homem, um profeta de Deus. O próprio Deus dela não conseguiu fazer a chuva cair. Ele ia tocar no homem de Deus? Não. Mas Elias deixou essa palavra entrar no coração dele. Ele corre para se esconder. E o interessante é que ele passa pelo monte. Ele vai para o deserto. E ele vai passando pelo deserto. A palavra de Deus fala que quando ele chegou no deserto, ele estava tão cansado que ele encostou debaixo de uma árvore e falou assim: Senhor, eu quero morrer. Eu não aguento. Quantas vezes nós estamos dentro de um propósito, estamos caminhando debaixo de uma palavra, estamos caminhando, estamos dizimando, estamos ofertando, estamos fazendo tantas coisas, e de repente vem uma fragilidade em nós, e nós queremos parar diante dessa fragilidade. Aí a gente começa: ai, Senhor, eu não quero mais. Ai, Senhor, eu não vou dar continuidade à minha empresa. Está tudo difícil. Ah, Senhor, agora vai aumentar o imposto. Ah, Senhor, fulano me deixou. Nós deixamos de olhar para Deus. E Elias começa: Senhor, eu quero morrer. E a bondade de Deus é tão grande que Deus fala? Manda um anjo. Elias, vou te alimentar. Vou te alimentar. Vai o anjo, põe o pão. O que a palavra de Deus diz? Eu sou o pão da vida. Põe a água. O que a palavra de Deus diz? Do seu interior fluirão rios de água viva. Eu não sei qual estágio que você está aqui, mas eu quero falar que Deus envia anjos neste lugar para nos alimentar, para nos trazer pão, para trazer vida, água. Muitas vezes os anjos são pessoas, como aconteceu comigo, com meu marido. Deus envia pessoas.
Deus envia pessoas para nos alimentar. Deus envia pessoas para nos dar aconchego, refrigério. E Deus permite que Elias descansa. Quando Elias descansa, Deus fala para ele: levanta e continua. Eu vou ler para vocês. E Elias foi um homem que viveu milagres extraordinários. Ele fechou o céu, ele enfrentou 450 profetas, viu fogo descer. Mas depois de tudo isso, ele ainda ficou cansado e falou que queria morrer. Mas a palavra de Deus para ele é essa: levanta e volta. E ele ainda continua. Então, ele ainda continua. E quando chegou ali, em 1 Reis 19:9 diz: ele entrou numa caverna e passou a noite ali. Que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Sabe, Deus já tinha alimentado o anjo, Deus já tinha mandado o anjo, já tinha enviado tudo. E Elias falou assim, Deus ainda falou assim: que fazes aqui? Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Deus hoje pergunta para mim e para você: por que você está fazendo aí? Por que você está parado? O que você está escondendo? Quais são as emoções que estamos escondendo? Tem deserto que a gente passa que não tem nome. Sabe por quê? Porque é o deserto da alma. É o deserto que nos prende. Não é os desertos que têm nome. Os desertos que têm nome é fácil de se identificar. Tem luta que eu passo, que eu já sei, não, se eu fizer isso, vai dar bom. Então eu já dou um recurso. Mas tem lutas na alma que eu passo, que eu preciso me rasgar diante do Senhor. Falar: Senhor, esse deserto não tem nome. Eu estou presa nas minhas emoções, na minha alma. Não foi planejado isso, mas eu quero comentar. Davi, depois de um ano que pecou contra Betseba, e no Salmo 51, ele fala assim, que ele se arrependeu, ele fala assim: Senhor, estou preso na minha alma, e minha alma está apodrecendo nos meus ossos. E ele fala assim: devolve-me a alegria. Quantas vezes nós estamos caminhando e há uma tristeza dentro de nós? Quantas vezes nós estamos sorrindo e há uma tristeza? Quantas vezes estamos fazendo coisas de forma propósito e há um cansaço? Esse cansaço não é de Deus. Essa tristeza não vem de Deus. São prisões emocionais. Mas eu quero falar para você: há um propósito, há uma continuidade. Há uma continuidade. É tempo de sair dessa caverna. É tempo de deixar Deus trabalhar nas nossas emoções. É tempo de fazer como Davi fez também. Pai, eu pequei contra ti, e o pecado me corrói. Senhor, a ira me corrói. Senhor, a ganância me corrói. Senhor, a inveja me corrói. Senhor, o achismo me corrói. Porque nós estamos cheios de achismo, de teoria nossa. Muitas vezes nós pensamos, por exemplo, o meu marido tem a cara linda, né, séria. E uma vez uma pessoa falou assim para mim, lá dentro do grupo: pastor, eu acho que o pastor não gosta muito da gente. E nós, detalhe, eu estou aqui na brincadeira, mas nós alimentamos isso. Sabe como chama isso? Prisão emocional. Caverna é quando nós entramos para dentro dela. Mas a palavra de Deus diz. Deus fala para Elias: Elias, que fazes aqui? E às vezes nós estamos esperando, como a palavra de Deus fala que veio o vento forte. E Deus não falou. Veio o vento, Deus não fez. Deus fez um sul. Às vezes o Senhor está falando com um versículo com você. Levanta. E nós estamos esperando o pastor Luiz chegar aqui. Olha, Gabi, levanta, faz isso. Não. Deus está falando. Você tem que falar: pastor, o que eu posso fazer?
na minha empresa. Talvez você está esperando um investimento. Eu vou esperar o banco liberar. Que banco não é? Senhor, põe a semente que eu vou multiplicar. Nós não precisamos de muito quando a gente está com Deus. E nós somos uma geração privilegiada. Porque nós somos a geração que carrega a presença de Deus. Nós não carregamos a presença de Deus em carros de boi. Nós somos a geração que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, uma semente, a gente faz florescer no nome de Jesus. Pastora, por que você está falando isso? Então, e o Senhor fala para Elias, sai. E Elias sai. Quando Elias começa a reclamar, ai Senhor, isso. Não, escuta. Eu aprendi com a minha pastora essa semana. A culpa não é do outro, é minha. Eu vou ensinar algo que a pastora Luciene me ensinou essa semana. Pastora, estou tomando. A onda, quando ela vem, se eu e você não baixar diante de Deus, ela pega a gente. Mas quando a onda vem e eu e você desce para o Espírito, ela passa. É tempo de ser sensível à voz de Deus. É tempo de sair. E quando ele sai dali, ele unge reis. Quando ele sai dali, ele levanta o profeta Eliseu. E quando ele sai dali, ele dá continuidade. E a palavra de Deus diz que ele foi o homem que foi arrebatado. Ele foi carruagens. O que quer dizer isso, pastora? Ele tinha unção. Unção. A gente não se perde. Às vezes a gente se foca daquilo que o Senhor nos deu. Mas é tempo de voltar ao propósito. É tempo de sair da caverna. É tempo de cumprir o propósito. Pastor, eu não estou tendo força, mas hoje você vai sair daqui. A palavra em hebraico, eu pesquisei, coloquei o neto para me ensinar, ele aprendeu comigo. A palavra sai em hebraico, como que é, neto? A palavra em hebraico é ser, saia, ser. Ser. E eu falei, neto, é ser? Ser, mas ela é triliteral. Sabe o que ela vai dizer? Movimento. Quando, na palavra no original, sabe o que Deus estava falando para Elias? Rompe. Sai agora e rompe. Sai agora e rompe. Essa é a palavra original no hebraico. E o Senhor está falando para mim e para você. Saia das suas prisões emocionais e rompe. O interessante, o pastor Paulo, que é dos mais estudiosos, ele vai saber também, que quando Jesus fala para Lázaro em grego, saia para fora, não quer dizer saia e rompe. Estava falando, Lázaro, sai para fora. Mas para Abraão, Deus usou saia e rompe. Para Elias, Deus usou saia e rompe. E nós vamos ver que tem continuidade de Abraão e de Elias. Então hoje, nessa manhã, o Senhor está falando para mim, saia e rompe. E eu trouxe 2 testemunhos aqui hoje. E eu vou, Nádia, pode vir. Não, eu vou começar com a Nádia. Nádia, mas eu queria que você viesse toda a família. Porque eu não sabia que o André ia abrir o culto. Eu não sabia que a Brenda ia cantar no louvor. Vem cá. Pode vir aqui, Nádia. Pastora, Cadu, Nádia, André e Brenda. Toda essa família serve o Senhor. Mas o ano passado, a Nádia, foi minha aluna de mulher do chamado. E em uma aula, a primeiros dias da aula, eu fiquei com medo de dar aula para ela, porque eu não abria a boca, eu pensava, ela está me avaliando.
Mas numa aula ela falou: pastora, eu já trabalhei no ministério, eu já fiz, mas hoje eu estou travada. E aquele dia a palavra que Deus usou para Nádia: saia. Não foi, Nádia? Quero que você dê 50 centavos do seu testemunho. Amém. Paz do Senhor, igreja. É muita alegria. Esse choro aqui não é de tristeza. Mas o Senhor, por várias circunstâncias, eu era muito atuante no ministério. Ministério de louvor, ministério de casais. E as percas que eu tive durante esse processo, percas familiares mesmo, entes queridos que partiu, e as lutas do dia a dia, eu fiquei meio que adormecida no lugar. E eu agradeço a Deus por ter me enviado neste ministério, porque esse ministério que não te deixa quieta. Mas o que eu quero agradecer aos pastores Luiz e Luciene, porque esse ministério ensina antes de te colocar para trabalhar. Eles cuidam. E estar no chamado com a pastora Darlene, eu fui para esse curso achando que eu não tinha que aprender mais nada. Eu não tinha por que aprender, que já tinha acabado. E naquele lugar, o Senhor me mostrou que era só o começo. A pastora Darlene ministrou em mim muitas vezes. A diaconisa Márcia foi bênção na minha vida. Eu fui muito acolhida, muito amada. E o Senhor me curou de muitas coisas. E hoje, eu cheguei aqui sozinha. E o Senhor me deu marido, eu era viúva. Minhas filhas estavam todas desviadas. Todas longe do ministério. Para a honra e glória do Senhor, elas retornaram ao ministério. Casaram. Os maridos estão também aqui. Gente, eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Eu estava longe do ministério. O Senhor me trouxe de novo. E eu estava na caverna, né, pastora? Eu estava travada. Gente, eu saí. Hoje eu estou atuando no ministério de louvor, com muito amor, com muito carinho. Eu não sei viver sem estar aqui louvando, servindo. Quinta-feira o pastor Luiz me deu a oportunidade de dar uma breve palavra. E eu não sei como o Espírito Santo de Deus me usou, que eu não consegui fazer um esboço. Eu li um versículo e coloquei aquilo que o Espírito Santo de Deus tinha ministrado no meu coração. E gente, é só o começo. Estou no processo e eu tenho certeza que continuará. E eu quero que isso se perpetue na minha geração. A Nádia deu continuidade. A filha dela ministrou. Eu não sabia. O marido dela hoje ministrou. Um posicionamento. Sai das suas emoções. Sai da caverna. Muda uma história. Cumpre o propósito. Amém, Nádia. Obrigada. Eu trouxe um outro testemunho. Pode pôr aí para mim. É 30 segundos. Enquanto a Ana coloca lá. Enquanto a Ana coloca esse testemunho, eu vou adiantar. Eu amo essa pastora. Pode pôr. Porque a dor vem. A dor não vem só para os missionários. A dor vem. A dor vem. A dor é inerente à condição humana. Quando a dor vem, passa muita coisa pela nossa cabeça. Vou parar. Vou desistir. Vou desmaiar. Onde Deus está? Mas Ezequiel levanta a voz profética que eu quero levantar nesta sexta-feira. Fiz exatamente como Deus me ordenou. Não vou parar, não vou ceder, não vou quebrar, não vou retroceder, não vou minguar, não vou desistir. Eu perdi, mas Deus
Deus me disse antes o que eu deveria fazer. Então agora vem graça, vem graça, vem graça, vem graça, vem graça. Tá bom, obrigada. Eu amo essa pastora, eu escuto ela toda semana. E o testemunho dela é lindo. Ela falou que desde pequena ela teve que lutar para ministrar a palavra, para falar. E essa mulher foi pioneira nos Gideões. E ali na Assembleia ela fala assim que lutou, porque ali era só homens. E ela lutava e falava assim, me dá espaço para ministrar a palavra. Mas chegou um tempo na vida dela que ela não conseguia sair para ministrar a palavra em outro país. Porque ela passou 12 anos sem poder voar. Porque quando ela pensava que ela tinha que pegar um avião, ela entrava em crise, ela entrava em pânico, e ela chorava, falava, Senhor, o Senhor me amaldiçoou para as nações. E ela falava, Senhor, eu prego a cura, a manifestação do teu poder. Mas quando chegava no aeroporto, ela falava para o marido dela, oi, Leomar, hoje eu não posso ir. Ela falou, eu fiquei 12 anos presa. Ela falou, eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, eu tomei remédio, eu fiz campanha, eu fiz jejum. E não resolvia. Mas ela fala que ela olhou no espelho, ela estava com 160 quilos. Ela falou, Senhor, eu estou presa em mim. E foi para a igreja. Quando chegou lá, ela ministrou a palavra, ela já estava acostumada a ministrar regional. Ela falou assim que não podia ir. Dependendo do lugar, ela cancelava a agenda dela, porque ela não conseguia ir, porque era de carro, de ônibus. Demorava muito, era muito cansativo para ela. E um dia, chegou a esposa do Silas Malafaia, baixinho no ouvido dela. Falou, volta para aquilo que você foi chamada. Ela falou assim, que quando saiu daquela reunião, que ninguém viu, ninguém sabia que ela estava naquela prisão, porque ela não falava. Quando chegou naquele momento, ela virou para o marido dela e falou assim, Leomar, estou curada. E que ele regalou o olho, que coisa boa. Pode marcar, ó, primeiro ministério que me chamar para pregar, pode marcar que eu vou. Ela fala que ela se sentiu como aquela mulher do sangue, que estagou na hora, ela falou assim, parou na hora. Eu senti de mim saindo virtude. Aí que ele falou, bem. E quando chegou ali, chegou o pastor. Pastora, vem. Você quer ir lá em Portugal comigo? Eu gostaria de te dar a palavra. Aí o marido dela olhou para ela e falou assim, pastor, que dia que eu vou? E até hoje ela não parou. Pastor, por que você está falando? Você está vendo essa mulher? Mulher de Deus, ministra para multidões. Eu quero falar, nós não somos diferentes dessa mulher. Nós não somos diferentes desse chamado. O mesmo espírito de Elias que Deus colocou nele, colocou em mim e em você. Nós hoje precisamos decidir, eu vou continuar na caverna ou eu vou sair da continuidade. Qual é a sua decisão hoje? Eu vou continuar lamentando ou eu vou seguir? Eu vou continuar chorando ou eu vou levantar? O processo não mata, ele pune. A dificuldade não mata, ela nos aperfeiçoa. Nós temos habilidade, mas o que conta é a presença de Deus que eu e você vai carregar no ombro. Se há presença, há poder. Se há presença, há manifestação. Mas nós precisamos de transparecer. Essa semana eu rasguei no altar. Falei, Senhor, está corroendo isso, eu tenho medo disso. E a palavra do Senhor foi, vá, saia, rompe. Eu quero declarar nessa manhã, você vai romper. Eu quero declarar, a sua empresa vai romper, a sua gestação vai romper, o seu ministério vai romper. Você não vai lamentar mais. Nós não vamos lamentar, nós vamos dar continuidade ao processo. E o Senhor falou claro comigo algo
que eu tenho aprendido com a pastora Luciene. Eu só dou continuidade. Eu só rompo quando eu escolher alguém para discipular. Você precisa, pastor, não estou dando conta de mim. Mas Deus vai te ensinar a romper quando você escolher alguém. Saia daqui nessa manhã. Escolhe alguém que você vai discipular. Pastor, nem eu oro. Bom, você vai discipular ela e vai aprender a orar. Pastor, você quer que eu discipule? Você nem leve. Você vai ler para discipular. Escolhe alguém essa semana. Discipula, rompe, dá continuidade no seu ministério. O nosso ministério não é nosso, é outro. E eu fiz algo profético. Eu coloquei uma roupa de manhã e falei, amor, tá bom? Ele, tá bom. Mas quando eu abrir o guarda-roupa, eu encontrei isso. Há 1 ano, 2 anos atrás, eu acho, a pastora Luciene me entregou esse blazer. E eu falei, Senhor, se ela passar a capa da pregação dela para mim, eu recebo. E eu usei, porque eu sei que ela está discipulando muitas. Ela escolheu 20 mulheres para discipular. O pastor Luiz tem discipulado pessoas. Toda terça-feira ele gasta 3, 4 horas. Você quer um devocional de 3, 4 horas? Vem pra cá. Sabe por quê? Porque eles entenderam que é tempo de dar continuidade naquilo que o Senhor te confiou. Amém? Quem disse que acabou? Quem disse que era o fim? Sabe o que tinha que ter acontecido aqui já? Antes da pastora terminar a palavra, muitos de vocês estão aqui na frente pedindo perdão para o Senhor por não estar fazendo o que Ele quer que você faça. Você talvez está gastando a sua vida todinha nesse mundo aí para ganhar o dinheiro. Você vai ganhar. Você vai ter os bens desse mundo, pode ter certeza, porque você é capaz. Mas você vai entrar sem nada nos céus. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia da sua parte. Isso é uma covardia. Você está dando lucro. Você está desenvolvendo vários departamentos profissionais. Mas pessoas não estão sendo cuidadas por você. Mas você está sendo cuidado por pessoas. Pessoas têm cuidado de você. Talvez, irmãos, diante da fala de Elias, a coisa mais fácil para Deus era matar Elias. Os covardes agem assim: me mata, eu não quero viver, eu quero morrer. Isso são os covardes. Eles sempre querem morrer, mas Deus não vai te matar. Deus não é covarde. Deus te criou para um propósito. Quantas pessoas têm deixado de ser abençoadas através do seu ministério? Quantas pessoas têm deixado de receber uma oração sua? Porque você quer ficar de camarote. Vou repetir a segunda vez para o Emerson e a sua esposa. Segunda vez que eu vou falar com vocês aqui do púlpito. Acabou. Está na hora de se levantar. Se Deus é Deus, se levante. Se é Baal, servir a Baal. Nós estamos num tempo, irmãos, de coisas ser definidas nas nossas vidas aqui na terra. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E tem muitos que estão assim. Saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Essas crises existenciais que você tem nunca cura, nunca sara. Entra ano, sai ano. Enquanto você não der um basta, saber quem verdadeiramente é Deus, você vai continuar. Você vai continuar. Você vai ouvir 10, 20, 30, 40 palavras e vai continuar a mesma pessoa. Porque Deus quer? Não. Não é. É porque você não está se levantando para fazer aquilo que Deus mandou você fazer.
você sempre tem que ter uma bengala para você escorar, para você se recostar. Não. Você tem que ser a pessoa que Deus quer usar na vida dos outros. Tem pessoas que estão regredindo, entregando ministério. Isso, faça isso mesmo, entrega mesmo, entrega com gosto. Na hora que você precisar, Deus vai lembrar você. Deus falou para Elias: Elias, você quer morrer? Não. Você tem que levantar e ungir pessoas para o ministério. Depois eu levo você. E muitas vezes, irmão, nós achamos que nós somos o máximo, né? Deus levantou um homem depois de Elias que fez o dobro de milagre de Elias. Então você tem a oportunidade de fazer hoje. Eu tenho oportunidade. Você acha que eu acho bacana, sensacional, assim, ser pastor da igreja? Eu tenho orgulho demais, assim, sou aço. Ah, irmão, para. Ultimamente até da cama eu estou caindo. Você acredita que eu caí da cama essa noite? É o pastorzão de vocês. Levanta e vai dormir de novo. É fácil para você? Eu sei que eu habito num corpo carnal, mas eu não quero ser carnal. Eu sei quem está dentro de mim. Eu reverencio muito quem está dentro de mim. Eu sei que Ele está dentro de mim para um desígnio, para um propósito. Talvez você está dentro da igreja, mas você não tem comunhão com o seu Deus. Você não tem a direção do seu Deus. Você não. Nós estamos no jejum que já vamos para o 7º dia. 7º dia você não participou nenhum, você não entrou em nenhum. Deixa a sua carne dominar você, deixa ela bombar em cima de você. Aí depois vamos ver o fim que vai levar isso aí. Porque Elias, irmãos, não bastou 850 profetas serem destruídos, não bastou Deus mandar fogo, não resolveu. Deixa eu falar algo para você: mudar sua vida financeira, curar você, te dar filhos, te dar emprego, isso não vai resolver para você. Isso não vai resolver. A sua crise não vai mudar por causa disso. Só vai mudar quando você tem uma experiência verdadeira com o seu Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nos falta experiência com o Espírito Santo, irmão. Nos falta experiência. Nos falta experiência com o nosso Deus. Nos falta isso. Talvez você está anos dentro da igreja. Anos dentro da igreja. E vai continuar, continua. As portas estão abertas. Agora, eu não sou o seu Deus. Eu também preciso desse Deus. Talvez essa manhã é a oportunidade que você tem para se levantar, se posicionar. Porque tem algumas pessoas que eu ainda falo aqui do púlpito, igual o Everson e a sua esposa. Já falei com Lázaro. Já falei com Lázaro também. Está na hora, Lázaro. Vamos embora. Vamos tocar o barco. Daqui a pouco, irmãos, como a nossa vida é breve, você pode dormir e não acordar, tá bom? Você pode capotar, você pode cair da cama como eu caí. Mas preste atenção. Na hora que a pastora Dália estava ministrando, eu quero ler isso aqui para você. Gênesis 28, 16 e 17. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Eu vou afirmar: Deus está neste lugar. Não ache que você veio para cá por minha causa. Você veio para cá para a sua vida ser definida neste lugar. Escuta, hein? Presta bem atenção, hein? Deus não levanta pastores para cuidar de ovelha, para a ovelha não ouvir a voz do seu pastor. Então você que está nesse lugar, presta bem atenção. Aonde você está e por que você está.
Isso pode definir muita coisa na sua vida e na sua descendência. Legados que você pode deixar de passar